Boa tarde, está começando agora mais um programa com a Débora Bonner, através do site da New News, hoje super espontâneo. Ele saiu do Brasil, está aqui na Suíça, ele tem uma história maravilhosa, com 27 anos, ele já teve uma trajetória com Deus, várias histórias. Ele começou sua trajetória com Deus a partir dos 5 anos de idade e com 27 anos ele tem muita coisa para contar. E ele está aqui super espontâneo. Felipe Ribeiro. Olá, Débora, boa tarde, telespectadores. É uma honra estar aqui participando desse programa ao vivo com você aqui em Zurique. Fico muito feliz. A honra é minha. É um prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu. Conta pra gente sua história. Desde os 5 anos de idade você começou a pregar. Exato. Você começou também a pregar Em praça pública, metrô, dentro de ônibus, e não paramos mais. Estamos aqui até hoje. Então, Débora, comecei a pregar com 5 anos de idade o Evangelho de Cristo. Fui discipulado pelos meus pais são pastores no Brasil, então eu sempre tive esse ensinamento que eu deveria ser ativo em todo o tempo. Sempre fui criado com a consciência daquilo que eu fui chamado para fazer, que é servir. E com isso tudo, com 5 anos, o Senhor sempre me falando aquilo que Ele tinha para fazer na minha vida, aquilo que Ele iria fazer comigo ao longo dos anos. E foi passando anos, a gente crescendo. Automaticamente com 5 anos as pessoas se perguntam: você não teve infância? Não, eu tive infância. Eu brincava de carrinho de controle remoto, eu jogava bola, eu quebrava vidraça da vizinha. Então assim, eu tive uma infância muito sadia, graças a Deus, mas eu não deixei de viver também a minha infância para Cristo. Sempre ativo na escola bíblica dominical. Meus pais sempre me disseram o seguinte: a escola bíblica dominical é ela que forma os verdadeiros profetas. E não parei mais por aí. Agora o seu encontro com Deus, você me falou do seu batismo, foi batismo. Exatamente, porque eu cresci desejando passar pelas águas, mas sempre tinha aquele quesito, eu ainda era uma criança na lei dos homens, vamos dizer assim. E o pessoal, brigava com o pastor falando: me batiza, eu quero passar pelas águas, eu quero tomar ceia, eu quero comer do pão, eu quero beber do cálice. E o pastor falando: não, você tem que aguardar o momento de alçar a sua adolescência para que você possa passar pelas águas. Passei pelas águas e depois eu não parei mais, né? Aí eu já era adolescente, aí eu já tinha que ter uma posição diferente de criança, né? Eu automaticamente não quebrava mais a vidraça, né? Porque se quebrasse, teria que pagá-la. Exatamente. E aí passei pelas águas, dei continuidade àquilo que já fazia desde a infância, que era evangelizando em praça pública, entregando panfleto, falando do amor de Cristo dentro dos ônibus, dentro do metrô. Na época eu jogava bola pelo Cruzeiro, eu era na escolinha do Cruzeiro, e sempre que eu saía para os treinos eu levava minha bolsa, a Bíblia e panfletos, e saía panfletando dentro dos ônibus. Exatamente. E nisso fui batizado pelo Espírito Santo aos 12 anos. Então assim, aquela chama, ela acendeu muito cedo. Como é que foi essa experiência? Quando foi o seu batismo? Eu estava na casa da minha tia, eu estava nas férias de junho, e eu tinha 6 meses de batizado nas águas, e eu desejava constantemente: Jesus, eu quero falar em línguas, eu quero falar com o Senhor aquilo que a Bíblia me fala que eu tenho esse direito. E fui buscando isso. E uma certa noite, às 8 horas da noite, na casa dos meus tios, em um momento de culto de família, o Senhor me batizou, o Espírito Santo. Para mim foi o momento assim, mais marcante da minha vida com Cristo, na nossa particularidade com Deus. E aí eu não parei. E nesse meio tempo o Senhor começou a falar comigo sobre a Awakening. Como que seria? O Senhor falava comigo que tinha para mim um projeto missionário onde eu trabalharia, e o Senhor usaria esse projeto para resgatar a unidade da igreja brasileira, onde nós trabalharíamos com inúmeras igrejas que viriam até nós para estarmos trabalhando juntos. E aí fui para a faculdade, fiz relações públicas, formei, e no início das relações públicas, trabalhando com produção de áudio, vídeo, vendo tudo isso, eu sonhava uma estrutura para que eu pudesse falar do amor de Cristo através das mídias. E por sinal foi o auge das mídias sociais, onde o Facebook já estava alcançando o seu auge, o Instagram já estava vindo para trabalhar com questão de registros em fotos, no telefone e tudo. E começamos a utilizar isso para falar do amor de Cristo. Foi aonde nasceu a Awake Brasil, numa conversa com o meu professor de inglês, o Naum. Eu falava: Naum, eu preciso
de um nome que remeta algo muito fácil para a linguagem dos jovens. Ele falava assim, então vamos pesquisar. A gente lia as músicas em inglês, Hillsong, Planet Shakes, e aí veio Awakening. Aí eu fui orar, buscar a direção do Senhor, se de fato esse era o nome do projeto que Ele tinha para nós, e o Senhor selou esse nome. Aí Awakening Brasil. Brasil, porque dá a identidade onde o projeto nasce. Qual que é o projeto seu da Awakening? O que você faz? Sim. O que eles fazem? Na Awakening Brasil nós somos um projeto missionário interdenominacional. Nós temos várias denominações que trabalham juntamente conosco. Na Awakening Brasil nós desenvolvemos ações evangelísticas, ações missionárias e desenvolvemos assistência social e também desenvolvemos assistência ministerial a igrejas no interior de Minas, no interior do Brasil. São locais esquecidos pelas grandes catedrais, vamos dizer assim, e abandonadas. Então a Awakening Brasil vai com a equipe, damos assistência, damos cursos de capacitação ministerial para que essas igrejas possam capacitar os obreiros que ali estão de maneira árdua. Legal. E esse projeto começou foi quando? Começamos em 2014. Nós começamos através de um encontro de jovens. Nós estávamos, o meu amigo Leonardo Moura, que fazia relações públicas comigo, me convidou para fazer um projeto dentro da igreja dele para os jovens, num sábado à noite. E nisso começamos a trabalhar. Eu falei, Léo, o Senhor tem falado comigo do projeto missionário que Ele tem para a minha vida, que Ele deseja que eu venha fundar. Como que nós podemos desenvolver isso? E começou com o culto. Aí nós realizamos um culto chamado Awakening Brasil. Na hora as pessoas não entendiam como um culto dentro de uma igreja, na periferia, vai chamar Awakening Brasil, como assim? Mas não sabíamos nós que a Awakening Brasil, que o Senhor marcava no dia 26 de abril de 2014 o nascimento de um projeto. Que legal, que bacana. Obrigado. E me conta uma coisa. Sim. Milagre. Qual foi o milagre de Nossa, Débora, na verdade, nós cometemos uma gafe quando nós dizemos que é estranho, porque quando a gente fala de milagre, a pessoa acha que milagre é algo que a pessoa vai viver a cada 7 anos. E assim, algo que marcou o início da Awakening Brasil. Nós fomos ao Rio de Janeiro e o Senhor tinha falado comigo que com a Awakening Brasil, Deus iria operar curas e milagres extraordinários. E hoje, desde os 11 anos, orando, desde os 12, desde os 5, eu sei o que é orar e ver paralítico andar. Eu sei o que é orar e ver cego ver. Então eu vivencio isso com Cristo. Mas a Awakening Brasil ainda não tinha vivenciado como a Awakening Brasil, como de fato um projeto missionário estruturado, edificado, devidamente pautado. Aí fomos ao Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, e juntos ali, fazendo uma ação evangelística dentro do bairro, nós fomos convidados a entrar dentro de uma casa onde o padrasto de uma das jovens da igreja que estava recebendo a Awakening estava acamado, desenganado pela medicina. E é interessante que dentro da Awakening Brasil nós temos profissionais da saúde que podem atestar o milagre que ocorreu. E quando nós chegamos ali, encontrei aquele homem acamado, ele estava desnutrido, ele não poderia mais andar. E eu olhei para aquele homem e eu percebi que os meninos da Awakening se sensibilizaram com aquela situação. E eu olhei para ele e falei assim, Jesus, se ele está acamado e nós somos representantes do Senhor na terra, e a tua palavra nos fala que os sinais seguirão os que crerem, milagre tem que acontecer aqui hoje. E os meninos saíram e eu estava saindo, eu falei, Jesus, eu posso orar? E o Senhor falou, meu filho, você tem que provocar milagre. Aí eu voltei ao quarto, quando eu voltei ao quarto... Tem que ser provocado. É verdade. Aí eu voltei ao quarto, quando eu cheguei no quarto, eu olhei pra ele e falei assim, o que te impede de andar? Ele falou assim, tudo, né? Eu falei, tá, mas o que te impede de andar agora? Ele falou assim, não sei. Eu falei, você quer andar? Ele falou, quero. Então pega na minha mão e em nome de Jesus, porque se não for no nome de Jesus, nada vai acontecer. Tudo tem que ser por Ele, para Ele. E para a honra e glória do nome de Cristo, Débora, Ele andou. Ele andou, e a família, incrível que a família estava bebendo, e que a gente foi visitá-lo, então a gente não podia pedir para que eles parassem o hábito deles. Eu lembro que as pessoas estavam com o uísque na mão, largaram o uísque, largaram a cerveja, correram para tentar segurá-lo, e eu falei assim, não, deixa ele andar, quem está curando ele, Jesus?
A família ficou em êxtase, a família não sabia como agir. E eu olhei para eles e falei assim, isso é Jesus. Jesus ainda opera milagres na terra. Então assim, isso marcou o início também no Ministério Awakening Brasil. Então eu fico feliz com isso, porque os sinais têm nos acompanhado. Exatamente. Tremendo. Glória a Jesus por isso. E ainda vem muitos milagres por aí através de Jesus, que vai usar esse projeto para fazer várias mudanças, vai tirar o povo da religião, mostrar o verdadeiro Deus, porque o amor de Deus ele é tão verdadeiro que as pessoas eles ficam presos na religião e não conseguem entender. Nós não temos vivido mais o amor. Nós esquecemos o amor ao próximo, nós não fazemos mais nada. Então isso tem atrapalhado o crescimento e a expansão do reino através da igreja brasileira no Brasil. Porque são muitas pessoas feridas e a Bíblia já fala que um coração ferido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade. Então nós temos que ser ativos, nós temos que amar como Cristo amou, nós temos que ser como Cristos aqui na Terra. E nós não temos sido isso. A Awakening Brasil não, a Awakening Brasil tem buscado isso. Nós vamos para a praça pública, fazemos culto ao ar livre, buscamos o tempo todo vivenciar esse amor de Cristo. Mostrar o amor verdadeiro, né? Exatamente. Buscamos ser verdadeiramente testemunhas de Cristo na Terra. Gente, aleluia. E tudo que se trata, Débora, de visão de reino, nós vamos enfrentar barreiras. Porque o reino é expansão, mas para expandir vai ter guerra, vai ter lutas espirituais. E nós vencemos todas elas para a glória de Cristo. Mas vencemos, mas eu tive pais que me acompanharam, tive pais que me deram uma estrutura da palavra, não é verdade? No Brasil nós temos muita escola bíblica dominical, que é todo domingo de manhã, leitura da palavra, ensinamento. O meu pai me acordava chutando a parede, chutando, menina, é hora de acordar. E eu falava assim, pai, eu passei a noite inteira no monte orando. Ele falou, bom, você passou a noite inteira no monte orando, mas agora é o momento de aprender a palavra. Temos que ter ordem e decência, aquilo que nós falamos, tem que ter equilíbrio. É verdade. Sem equilíbrio não tem nada, né? Não tem nada. Porque se está desequilibrado, você não consegue raciocinar normalmente. Verdade. Então, tudo que é demais e tudo que é de menos não é correto. Verdade. Então, se sua vida está assim um pouco desequilibrada, equilibre, ora, pede a Deus sabedoria, que Deus vai dar e você vai conseguir o que você está esperando. Em nome de Jesus, né, Felipe? Verdade, Débora. Amém. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço aos telespectadores, é uma honra participar com vocês aqui. Amém. Ainda mais debaixo desse frio, meu Deus.